48 minutos. Esse foi o tempo que um sinal de rádio levou para percorrer os mais de 800 milhões de quilômetros que separam Júpiter da Terra e anunciar a entrada da nave Juno em órbita do planeta. Era a mensagem esperada pelos cientistas, informando que a sonda havia conseguido atravessar os perigosos cinturões de radiação de Júpiter. A Juno é a nave que conseguiu chegar mais perto de Júpiter e com ela os cientistas esperam esclarecer os inúmeros mistérios que cercam o maior planeta do Sistema Solar, que também pode trazer dados sobre a origem do universo. O Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Desde o lançamento em agosto de 2011, a nave Juno percorreu uma distância muito maior do que a que separa Júpiter da Terra. Isso ocorre porque o trajeto não é uma linha reta e a distância entre os dois planetas também varia, de acordo com as órbitas de cada um. Nos quase 5 anos de viagem, a Juno percorreu 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros até se aproximar de Júpiter. Essa sonda é alimentada por energia solar e não por combustível atômico, como as anteriores. Por isso, teve de fazer uma volta extra de aproximação com a Terra para aproveitar a força gravitacional de nosso planeta. Júpiter estava a cerca de 870 milhões de quilômetros da Terra quando Juno começou a se aproximar. Foi então que o piloto automático teve de fazer uma manobra de alto risco. A nave tinha apenas 30 minutos para reduzir a velocidade, de 250 mil quilômetros por hora para apenas 1.900 quilômetros por hora. O objetivo era permitir que a sonda fosse capturada pelo campo gravitacional de Júpiter, o que realmente aconteceu. Se ocorresse qualquer falha no sistema, o controle da Terra não poderia ajudar, uma vez que o sinal de rádio até a nave leva quase 1 hora para chegar. Até fevereiro de 2018, Juno ficará em órbita do planeta. A cada 14 dias dará uma volta completa e o ponto de maior aproximação será de apenas 4.000 quilômetros, apenas um pulo em termos espaciais. O caminho que essas naves fazem, na verdade, não é uma linha reta. O que pode parecer um pouco surpreendente, né? Porque você pensaria, puxa, está aqui a Terra, está aqui Júpiter, por que a nave não aponta na direção de Júpiter, liga os foguetes e vai reto até chegar lá, né? Só que não é assim que funciona. E o interessante é entender por que não é assim que funciona, né? Então veja, para começar, a Terra e Júpiter não estão parados, tá certo? A Terra está girando ao redor do Sol, né? Júpiter, que está umas 5 vezes mais afastado, também está girando ao redor do Sol e com velocidades diferentes. Então, mesmo se fosse possível ir em linha reta da Terra para Júpiter, quando a nave chegasse lá, Júpiter já não ia estar mais naquela posição. Então, isso é a primeira coisa. Mas até aí tudo bem, porque a gente sabe calcular as posições futuras dos planetas, certo? Agora, mesmo assim, não tem jeito de ir em linha reta, porque a nave vai com o motor desligado, certo? O que também pode parecer estranho, né? Porque a gente está acostumado com os fenômenos aqui na superfície da Terra. Se você desligar o motor do seu carro, ele vai desacelerar espontaneamente e vai parar, certo? Mas é porque aqui tudo é cheio de atrito. Já no espaço, onde não tem atrito, uma vez que você tem uma certa velocidade, você pode desligar o motor, você vai essencialmente continuar com aquela velocidade, certo? Então, qual que é o caminho que esse tipo de nave faz para viajar para os planetas? Bom, primeiro, a nave é colocada numa órbita ao redor do Sol. Certo? E ela se comporta como se fosse um planeta. Ela ficaria girando ao redor do Sol se não tivesse nenhuma outra perturbação adicional. Só que ela não ia ter velocidade suficiente para entrar numa órbita que a leve para Júpiter, né? Então, como faz para adquirir a velocidade necessária? Através de foguetes? Não, é através de um truque que tem um nome, chama efeito de estilingue gravitacional. Então, a estratégia é a seguinte: a nave é colocada numa órbita, mas não é uma órbita qualquer. É uma órbita que foi cuidadosamente calculada para 2 anos depois do lançamento interceptar a órbita da Terra. Aí quando a nave passa perto da Terra de novo, é como se a Terra desse um empurrão gravitacional na nave, e se isso for feito nas condições apropriadas, a nave sai desse encontro com mais velocidade do que ela tinha antes. E aí, agora sim, ela está numa órbita que tem velocidade suficiente
para ir para Júpiter e que também não é uma trajetória reta, é um trecho de uma elipse. E aí 3 anos mais tarde ela chega em Júpiter. A missão Juno deve durar mais de 1 ano. Durante esse período, a sonda tem inúmeras tarefas a realizar. A principal, descobrir se Júpiter tem ou não um núcleo sólido. Afinal, Júpiter é composto principalmente por hidrogênio e hélio ou seu interior guarda alguma semelhança com a Terra, que tem um núcleo sólido e superaquecido? Essa é uma das questões que os cientistas esperam esclarecer até fevereiro de 2018. Nesse período, a sonda Juno deve enviar preciosas informações aos centros de controle da NASA, por exemplo, sobre a quantidade de água existente no planeta. Esse dado pode ajudar a entender como e quando ele surgiu. Acredita-se que Júpiter foi o primeiro planeta a se formar no Sistema Solar. Os cientistas também esperam descobrir como é gerado o intenso campo magnético 20.000 vezes mais forte que o da Terra, que se estende por 1 bilhão e 300 milhões de quilômetros na direção do Sol e 600 milhões de quilômetros no sentido oposto, alcançando a órbita de Saturno. Alguns pesquisadores chegam a afirmar que, comparado com o de Júpiter, o campo magnético da Terra pode ser descrito como um ímã de geladeira. Para realizar essas e outras tarefas, a Juno leva um conjunto de 9 instrumentos, guardados numa caixa de titânio, que serve como proteção contra os cinturões de radiação e as tempestades magnéticas. Se tudo ocorrer como previsto, no dia 20 de fevereiro de 2018, os computadores de bordo da Juno darão uma ordem, já programada, para que a nave ultrapasse a camada de nuvens de Júpiter, mergulhe de vez na atmosfera do planeta e se autodestrua. Não é possível que Júpiter e Saturno também tenham um núcleo rochoso, mas na verdade essa estrutura interna ainda não é plenamente bem compreendida. E mesmo a formação desses planetas é um tópico atual de pesquisa, então tem bastante esforço atualmente sendo feito, inclusive através de simulações computacionais, etc., para tentar entender como que esses planetas se formaram. Então, por exemplo, suspeita-se que os planetas não se formaram nas suas órbitas atuais. Eles teriam se formado em outras regiões e aí deve ter tido uma migração até chegar na configuração atual. E outra coisa interessante, falando agora fora do Sistema Solar, é que hoje em dia a gente já conhece uns 2 ou 3 mil planetas extrasolares, ou seja, planetas que estão orbitando outras estrelas, que não o Sol. E isso é uma coisa muito recente, a maior parte desses planetas foram descobertos nos últimos anos. E muitos desses planetas são planetas do tipo Júpiter, certo? Inclusive porque são os mais fáceis de se detectar, porque são muito grandes. Então tem o interesse não só de entender o nosso Júpiter, mas agora a gente tem também uns 2.000 outros sistemas planetários com seus próprios Júpiteres, né? Incluindo algumas configurações bizarras. Tem alguns sistemas planetários, por exemplo, que tem 1 ou mais planetas do porte de Júpiter, só que em órbitas que seriam internas à órbita de Mercúrio. É um negócio impressionante. Então vai ser interessante nos próximos anos entender como que esses planetas gigantes se formaram em vários tipos de sistemas planetários diferentes. Que gigante é esse, que tem uma massa 2 vezes maior do que todos os demais planetas do Sistema Solar juntos? E por que ele leva o nome Júpiter? Veja aí. Foram os romanos que deram o nome de Júpiter ao planeta, em homenagem ao que chamavam de Deus dos deuses, o Senhor do Universo. Por sua vez, a nave Juno, que agora está na órbita do planeta, foi batizada em homenagem à mulher de Júpiter. Mitologia à parte, Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Seu raio, de mais de 70.000 quilômetros, é 11 vezes maior do que a Terra, e as manchas vermelhas, que são sua principal característica, são formadas por tempestades iniciadas há séculos e que têm ventos de até 600 quilômetros por hora. Entre os mistérios que ele guarda, destaca-se esse: seu tamanho, campo magnético e localização constituem uma força de equilíbrio para o Sistema Solar e principalmente para a Terra.
Desde o princípio da formação do sistema, ele protege os demais planetas de impactos de asteroides e cometas atraídos por sua imensa força gravitacional. Ao mesmo tempo, ele mantém estável o cinturão de asteroides situado entre ele e Marte. Se não fossem atraídos por Júpiter, milhões de asteroides iriam circular pelo universo em órbitas mais aleatórias, podendo atingir a Terra com maior frequência do que tem ocorrido ao longo da história. Júpiter é considerado por muitos cientistas como um pequeno sistema solar, graças aos milhares de corpos localizados em seu entorno. Só as luas são 67, por enquanto. Das 4 maiores, descobertas por Galileu Galilei em 1610, Ganimedes, Io, Calisto e Europa, esta última é a que desperta maior atenção dos cientistas por apresentar melhores condições para abrigar algum tipo de vida. Recentemente, descobriu-se que Ganimedes possui um oceano de água salgada abaixo de uma superfície de gelo, o que também pode indicar chances de existência de vida, ainda que sejam em formas primitivas. É a única que tem campo magnético próprio, já confirmado, além de ser o maior satélite natural do Sistema Solar. Io é a mais incomum das luas por apresentar intenso vulcanismo e Calisto a que tem mais crateras. Pesquisadores da NASA montaram um vídeo com imagens capturadas por Juno que mostram pela primeira vez as 4 luas se movimentando ao redor de Júpiter. Durante séculos, Júpiter era visto apenas como mais uma das estrelas no céu, apenas um pouco mais brilhante do que a maioria. Os chineses já o conheciam muito tempo antes de Cristo. Os gregos o batizaram de Phaetonte, ou o Iluminado, e os romanos deram a ele o nome do principal deus de sua mitologia. Mas ele ficou mais conhecido mesmo a partir de 1610, quando Galileu Galilei descobriu as primeiras de suas 67 luas, Europa, Io, Ganimedes e Calisto. Por isso as 4 ficaram conhecidas como luas galileias. Mais tarde se constatou que Júpiter é o 4º objeto mais brilhante no céu, depois do Sol, da Lua e de Vênus. Quatro séculos após a descoberta das 4 luas por Galileu e depois que várias naves sobrevoaram o planeta, a sonda Juno faz a maior aproximação e promete grandes revelações. Em instantes, a China vai caçar ETs ou está se preparando para a Guerra nas Estrelas? E mais, um passeio pelo espaço extraterrestre, com direito à mesma vista desfrutada pelos astronautas da Estação Internacional. A gente volta já.
primeira nave a entrar em órbita de Júpiter foi a Galileu, que levou 6 anos para se aproximar do planeta. 2, 1. We have ignition and liftoff of Atlantis and the Galileo spacecraft bound for Jupiter. Lançada por um avião espacial da série Atlantis em 1989, a Galileu entrou em órbita de Júpiter em 1995, após uma longa jornada que exigiu o impulso gravitacional da Terra e de Vênus. Batizada em homenagem ao astrônomo italiano Galileu Galilei, a nave enviou uma grande quantidade de dados das luas do planeta e também lançou sobre ele uma sonda que recolheu informações de sua atmosfera antes de ser destruída pela pressão e pelo calor da descida. Outra nave que passou por Júpiter foi a Cassini, mas seu destino final era Saturno, que ela permanece investigando mais de 10 anos depois da aproximação. Lançada em 1997, a Cassini passou ao largo de Júpiter no ano 2000, apenas sobrevoando o planeta à distância. Em 2004, a Cassini entrou em órbita de Saturno com a missão de investigar os anéis desse planeta. Em janeiro de 2005, a nave liberou a sonda Huygens, que pousou na maior lua de Saturno, Titã, no primeiro pouso de um objeto construído pelo homem na superfície de um corpo celeste do chamado Sistema Solar Exterior. Júpiter e Saturno têm algumas características em comum, mas na verdade todos os 4 planetas mais externos, ou seja, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são similares entre si. São os planetas que a gente chama de gigantes gasosos, né? Gigantes porque eles são enormes, por exemplo, Júpiter, que é o maior de todos, ocupa um volume 1000 vezes maior do que o volume da Terra, na verdade até um pouco mais. E, aliás, Júpiter é tão impressionante que, sozinho, Júpiter tem mais massa do que todos os outros planetas juntos, certo? Então, são planetas muito grandes e são feitos de gás, essencialmente de hidrogênio. Então, esses planetas, os gigantes gasosos, eles não têm superfície sólida, eles só têm atmosfera, ou seja, não tem onde pisar, não tem chão, só tem nuvem. Outra característica que os gigantes gasosos têm em comum é que eles têm muitas luas. Então veja, a gente aqui na Terra, por exemplo, tem uma lua, né? Mercúrio e Vênus não tem nenhuma, Marte tem 2, mas são pequenininhas. Enquanto isso, Júpiter tem pelo menos 60 luas conhecidas atualmente, né? Tem as 4 principais, que foram observadas pelo Galileu com a sua luneta faz 400 anos, e dezenas de outras. E finalmente os anéis, né? Todos os gigantes gasosos têm anéis. Claro, os de Saturno são os mais exuberantes, mas Júpiter, Urano e Netuno também têm anéis, só que são mais tênues e difíceis de enxergar. Muita gente não acredita na existência de vida extraterrestre, mas para algumas pessoas, em se tratando de ETs, a gente nunca sabe. A China acaba de investir milhões de dólares na construção do maior radiotelescópio do mundo. E uma das principais tarefas desse equipamento será a busca de vida inteligente em outros mundos. Com um tamanho equivalente a 30 campos de futebol, o radiotelescópio faz parte de um plano do governo chinês de entrar para o restrito clube das grandes potências, como Estados Unidos, Rússia e países da União Europeia, que dominam o setor das pesquisas espaciais. A China tem vários satélites em órbita da Terra, tanto para comunicação como de uso militar, e recentemente anunciou planos para instalar uma estação permanente no espaço. Mas onde o país se distancia é no envio de naves a outros planetas. O Super Radiotelescópio, que custou 180 milhões de dólares, fica na província de Guizhou, no sudoeste da China, uma área favorável à atividade de pesquisa astronômica. Batizado de FAST, sigla em inglês para telescópio de abertura esférica, ele vai tomar o lugar do equipamento instalado no Observatório de Arecibo, em Porto Rico, que até agora era o maior do mundo. Analistas militares levantaram a hipótese de que, mais do que ETs, a China esteja preocupada mesmo com uma futura guerra que utilize armas controladas por satélite. Quando
o assunto é missão espacial, um dos grandes interessados é o ator Matt Damon, que recentemente viveu o personagem de um astronauta abandonado em Marte por seus companheiros de viagem. We have to go now. Ready? Matt Damon esteve em visita ao laboratório de propulsão a jato da NASA, em Pasadena, na Califórnia. That's why I wanted to make the movie. I think that's what's so great about the book is just, underneath all of it. Ele conta que antes mesmo de interpretar o astronauta deixado no planeta pela tripulação de sua nave, já se interessava pelos temas do espaço. No filme de Ridley Scott, Perdido em Marte, o personagem passa 600 dias no planeta, vivendo por seus próprios meios. Para Damon, a pesquisa científica nesse campo é de grande interesse para toda a humanidade e pode ser decisiva para a sobrevivência da nossa espécie. Surprise! Ele acredita que em algum momento, no futuro, o homem poderá ser obrigado a tentar a vida em outros planetas. E agora é o momento para se planejar esse salto para uma nova era. Se um dia o homem for obrigado a viver em outros planetas, como é que ele vai se alimentar? A resposta pode estar nessa experiência feita a bordo da Estação Espacial Internacional, a primeira alface plantada no espaço extraterrestre. Durante 33 dias, um grupo de astronautas instalados na Estação Internacional acompanhou o crescimento de alguns pés de alface, do tipo vermelha romana. Tratados com carinho, eles cresceram e foram saboreados pela equipe. A experiência faz parte do planejamento da NASA para a vida em Marte, que os cientistas da agência consideram como certa num futuro não muito distante. Por enquanto, as apostas giram em torno de 2030. O grande problema em relação ao envio do homem a Marte é que os cientistas sabem como enviar uma equipe até lá, mas não sabem como trazê-la de volta à Terra. E agora aqui está um passeio pelo espaço extraterrestre, para ver lá de cima as mesmas imagens que os astronautas veem, algumas a olho nu, outras, como as tempestades solares, com a ajuda de instrumentos. A 400 quilômetros de altura e viajando a uma velocidade de 11.000 quilômetros por hora, essa é a visão que os tripulantes da Estação Espacial Internacional têm da Terra. De lá, eles veem o Sol nascer e se pôr 16 vezes a cada 24 horas. Abrindo a janela, pode-se ter uma bela imagem da aurora boreal. E com a ajuda de instrumentos, verificar como andam as tempestades pela Terra. O raro trânsito de Mercúrio entre o Sol e a Terra, que só acontece 13 vezes em cada século. Essa outra visão da Terra. Ou uma tempestade no Sol, que provoca vários reflexos em todo o sistema solar, inclusive nas comunicações na Terra.
Daqui a pouco, descoberto um planeta gigante que tem 13 estrelas como o nosso Sol. E mais, as diversas missões que investigaram Júpiter e suas luas. Não sai daí. Astrônomos descobriram um megaplaneta que, além de ser gigantesco no tamanho, ainda possui 3 sóis. Por enquanto, ele foi batizado como HD 131399AB. Não chega nem de longe a ser um nome tão glamuroso como Júpiter ou Saturno, mas ele leva uma vantagem em relação aos planetas do nosso sistema. Possui 3 sóis. Por conta disso, a temperatura por lá é estimada em torno de 1000 graus centígrados. Situado a cerca de 320 anos-luz da Terra, ele circula pela constelação de Centauro. Para se ter uma ideia de seu tamanho, ele é 4 vezes maior do que Júpiter, que tem um raio 11 vezes maior que a Terra. Esse não é o único exoplaneta, ou seja, situado fora do Sistema Solar, que possui 3 sóis. Mas, sem dúvida, é um dos maiores, segundo um grupo de astrônomos da Universidade do Arizona, responsáveis pela descoberta. Oito missões investigaram Júpiter nas últimas 4 décadas, mas poucas se aproximaram realmente do planeta. A Pioneer 10 passou por Júpiter em dezembro de 1973. A Pioneer 11 fez o mesmo em dezembro de 1974. Em março de 1979, foi a vez da Voyager 1, seguida pela Voyager 2, em julho daquele ano. A nave Ulysses, projeto conjunto da NASA com a agência europeia ESA, visitou o planeta em 1992. A Galileu registrou o impacto do cometa Shoemaker-Levy contra Júpiter em 1994 e em 1995 entrou em órbita do planeta. Em 2000 foi a vez da Cassini, outro projeto da NASA e da ESA. E em 2007 passou por lá a New Horizons. Agora, se já é difícil para a gente imaginar o tamanho de algumas dezenas de estrelas do tamanho do Sol, pensar em 700 bilhões parece ficção científica. Mas se eles dizem que o cálculo foi acompanhado por dezenas de astrônomos, quem somos nós para duvidar, né? Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta no próximo domingo nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.